Vamos lá. Jogo Francis Drake. Um catiço, né? Uma caixa gigantesca. Forboard, boa noite. Vamos falar de Francis Drake, que foi o episódio de ontem do canal. Né? Francis Drake é um marco que ele é o grande, vamos dizer assim, o maior pirata, corsário, na verdade, que teve aí no século XVI. Né? E, vamos dizer assim, chancelado, autorizado, né, pela rainha. A rainha Elizabeth praticamente intimou, ó, pode detonar. Né? Na época a Inglaterra estava em guerra com a Espanha, então a invencível armada, que era espanhola, né, os ingleses ainda não tinham tomado conta, era muito poderosa e a Espanha, Portugal também um pouco, né, conseguiu expandir seus domínios no sentido de comercializar, né, explorar as colônias aqui americanas, né, então levava muita prata, muito ouro, e a rainha então pode saquear, pode tomar, não toma em guerra mesmo, você está destruindo aí. Então isso é o que acontece nesse jogo, né? É um euro, eu diria médio, não é um euro pesado, mas extremamente temático. Então no jogo você vai na rua Plymouth, que é uma sequência de. Hoje eu não vou abrir o mapa aqui porque ele é gigantesco, mas é onde tem essas coisinhas aqui, né? E aqui você tem, vamos dizer assim, você consegue pegar os suprimentos e tudo que você vai precisar para a viagem. Né? Não dá para abrir, é muito grande. São 3 viagens e o jogo é temático nesse sentido. Ele prepara 3 grandes expedições. Uma realizada em 1572, uma em 1577 e uma em 1585. No final das 3 viagens, quem tiver mais pontos de vitória é o vencedor. Só que na rua Plymouth, o que você tem, aqui eu simbolizo desse modo, porque isso aqui está printado no tabuleiro. Então você vai lá e pode pegar munição, né, que são os canhões. Aqui você pega 2 canhões, um canhão e um canhão. Só que só pode ir uma pessoa. Tem os disquinhos que a pessoa vai para lá, né, um disquinho de ação, cada jogador recebe 10 disquinhos desse aqui, né, e coloca o disquinho no lugar. E aí pega aquela munição. Você não pode colocar outro, então eu não poderia colocar um azul aqui e na minha próxima vez um outro azul aqui, não. Você vai ter que ir para frente, andando na rua Plymouth, certo? E os cubinhos são cubinhos simpáticos, né? Sempre cubinhos de madeira, cubinhos pretos indicam aí que é o canhão, né, a munição. Existem, cadê aqui, outro cubinho, cadê a cartinha? Que é a parte de tripulação, né? Então o cubo cinza indica tripulação. O cubinho roxo indica bens de troca, né? Então, quando você teoricamente chegava em alguns entrepostos comerciais, você trocava uma mercadoria mais refinada, uma seda, talvez, eu não gosto de espelhos também, mas essas coisas que não existiam aqui na América, no Caribe principalmente, por bens de consumo, que no caso são aqui o café, né, simbolizado por isso aqui, café, o índigo, né, tá aqui, a cana-de-açúcar e o tabaco. Então, esses aqui são os bens que você trocava, né, entre muito mais valorizados lá. E aí você tem, na escala, você tem várias coisas que você paga. Então você tem aqui a tripulação, você tem bens de consumo, que são esses aqui. Eu não estou com todos aqui, mas você tem a taverna, onde você efetivamente consegue recrutar pessoas, né? Então quando você chega na taverna e coloca aqui, você joga um dado, um D6. Saindo 1 ou 2, você ganha a figura do navio fantasma. Né? Se você tiver aí, esse aqui é o navio fantasma. Se você tiver aí 3 ou 4, você ganha 2 tripulantes. Se você tirar 5 ou 6, você ganha 3 tripulantes. Muito maior, né, muito mais do que se você pegasse a tabuletinha correta do lugar, que também só vai com... Você só pega aí, no caso, 2 tripulantes, né? Deixa eu achar ela aqui. Em algum lugar aqui da caixa grande pra caramba. Cadê a tripulação? Tem que achar a tripulação, né? O cara não se prepara, desorganizado aqui, a tripulação, né? Então você colocou aqui, você pega 2 cubinhos cinzas, aqui 2 cubinhos cinzas e aqui um só, para permitir que outros jogadores consigam pegar essa beleza, né? O jogo, a coisa mais importante do jogo, uma das coisas mais importantes do jogo está aqui,
né? Sem isso você nem se movimenta no jogo, né? São esses barrizinhos simpáticos, né? Que são as provisões. Para você fazer uma viagem longa, você precisava de provisões. Então aqui você pega 4 barris, aqui nesse caso 3, mas no tabuleiro é 4. Aqui você pega 2 e aqui 1. Isso aqui vai ser colocado em cima para fazer um outro tipo de jogo, né? Para você mudar um pouco a regra para 2, 3 jogadores, fica diferente. E você tem ainda... Cadê? Oh, meu Deus. Eu tinha separado tudo, mas eu guardei na caixa, ficou tudo meio bagunçado, que são as figuras importantes do jogo, né? A figura das mais emblemáticas aqui é a Rainha Elizabeth. Então, quando você para no lugar da Rainha Elizabeth, só uma pessoa pode parar, é favorecido. Ela troca. Todos os jogadores têm uma fragata dessa aqui, ó, bonitinha, fragata, bem bonitinha, né? Quando você chega na Rainha Elizabeth, ela dá um upgrade na sua fragata, ela vira um galeão, né? E somente com galeão que você pode atacar os galeões que existem no jogo, que estão parados em algumas partes ali do Caribe, né? Então a Rainha Elizabeth faz isso. O governador, se você pegar um favor do governador, prontamente tem umas fichinhas de soldado que ficam nos fortes. Existem 3 tipos de construção: a cidade, os fortes e os navios. Esses soldados são a força militar que tem nos fortes. Então, para você atacar um forte, você tem um número de militares. Esse aqui é a fichinha. Se você está com a ficha do governador, automaticamente você pode manipular ela e colocar, elas vão de 0 a 2, né, 0, 1 ou 2, você pode colocar nos lugares, né, onde tem, nos fortes, onde tem. E aí quando você chegar, você automaticamente já sabe qual é o forte que está mais protegido ou menos protegido. Jogos Café, boa noite, querido, tudo bom? Então, é uma figura importante e também te dá uma prata para cada prata que não foi pega, porque as pratas ficam no tabuleiro em algumas cidades e em alguns fortes. Então, se você colocou, tá com essa ficha aqui, se você fortaleceu bem o lugar e ele não foi conquistado, a prata está lá, você ganha ponto de vitória no final da rodada, né? No final da missão, vamos dizer assim. A mesma coisa acontece com o almirante. O almirante, você pega as fichinhas de fragata, tem umas fragatas. Existem aí os galeões espanhóis, que são 3. É difícil você matá-los, né, porque eles têm canhões, então você tem que recrutar, pegar canhões na rua Plymouth justamente para isso. E aí, cada canhão que você tem, você vai usar para destruir esses galeões, né? Aqui, ó. São 3 galeões espanhóis que estão lá fazendo aí a segurança, né? E atrás dele tem aí 3, 2... ou apenas um canhão, né? E eles têm pontos de vitória diferentes. Então, se você destruir um galeão desse aqui, você ganha os pontos de vitória, mas para isso você tem que ter canhões, né? E do lado do galeão vai uma fichinha de fragata. Essas fragatas, você, se pegou o almirante, você tem conhecimento, porque as fragatas reforçam os canhões que estão junto com os galeões, certo? E se você, no final da rodada, você ganha os ouros que sobrarem, né? Porque cada fragata ou cada forte tem aí um ouro distribuído, né? Então, quando você destrói o forte, quando você destrói alguma coisa, você pega uma prata, ou um ouro, ou uma joia, que é uma vermelhinha. A figura do Francis Drake, uma figura importantíssima, né? Quando você bota uma fichinha de ação no Francis Drake, você coloca uma ficha, ninguém pode colocar mais, roda, todo mundo joga, você coloca a sua segunda ficha, então você desperdiça 2 ações para pegar ele, mas automaticamente você ganha 2 munições, 2 tripulações e mais ou uma munição ou uma tripulação, então bem pesado, né? E por último o informante, né? Rafael Pancera, quanta honra! Tá feliz da vida, né? Greminho ganhando, e você aparece, muito bem. O informante é uma figura diferente porque ele tem, além de ele ter um bem de consumo para você trocar, ele tem uma habilidade, né? No final, todo mundo colocou as fichas de viagem, né? Porque depois que você passa na rua Plymouth, ele tem uma ordem para você fazer as navegações. E aí, vamos à segunda parte do jogo, que é a parte interessante, onde você coloca as suas fichinhas numeradas de 1 a 4, só que você coloca elas viradas de cabeça para baixo, então ninguém sabe qual é a ordem que você colocou, se você quer fazer primeiro uma ação ou outra. Quem tem o navio fantasma ganha essa fichinha de navio fantasma para justamente confundir os adversários. Você coloca ali num forte, quer dizer, as pessoas estão achando que você vai naquele forte.
né? Teoricamente, pô, aquele lá tem coisa boa, então, e aí você não está com o navio fantasma, você não vai fazer uma missão ali. Mas o informante, depois que todo mundo colocou, ele escolhe um lugar no tabuleiro, onde tenham mais fichas, obviamente, e ele olha todas as fichas que estão ali. Então ele pode trocar uma ficha dele que está ali por uma ficha dele em outro lugar do tabuleiro. Então, teoricamente, isso mudaria a ordem, né? Como as fichas estão numeradas, a gente vai ver o número 1, 2, 3 ou 4. E aí, todos os lugares do tabuleiro têm dois espaços. São duas possibilidades de fazer aquela missão, né? Ou fazer o comércio, ou atacar cidades, fortes ou os próprios galeões, né? Então, isso aí tem duas pessoas só. Se tiverem três, é a ordem da navegação e a ordem disso aqui. Então, muito temático. Você vai fazer isso durante 3 anos, né? São 3 grandes expedições. E no final dela você tem lá os pontos de vitória que os lugares dão. Você guarda as joias nesse simpático baúzinho, né? Então você coloca aqui dentro e ninguém sabe quanto tem no final. Quer dizer, obviamente que você sabe, as pessoas que são mais contadoras, né, vão contar e saber quanto é que você tem de ponto de vitória. Além disso, essas fichas aqui, essas fichas de mercadoria, elas formam um set collection, então você tem que colecionar essas 4. Se você tiver as 4 diferentes, você ganha 26 pontos. Se você tiver 3 diferentes, você ganha 16 pontos. Se você tiver apenas 2, você ganha 8 pontos. Se você tiver uma só, você ganha 2 pontos. Então, quer dizer, quanto mais você comerciar, teoricamente, é melhor para você fazer esse set collection. Mas para isso você tem que ter esses cubinhos, porque onde você arruma o entreposto comercial, você só troca, né? Adrianita, boa noite, quanto tempo? Ludus Oficial, boa noite. Estamos falando aqui de Francis Drake, né, que foi o episódio de ontem do canal. Então, basicamente esse é o jogo, né? Não é um jogo extremamente complicado, mas ele fica apertado para muita gente, porque todos os lugares são muito disputados, todo mundo quer. E se você coloca um marcador, demora mais 4 pessoas para chegar em você de novo. Então, para 5 pessoas, eu acho ele muito travado, muito disputado. Você dificilmente consegue fazer tudo o que você quer. Para 3 jogadores, o jogo é de 3 a 5, para 3 jogadores fica solto, você consegue jogar muito bem. Com 4 fica, eu acho, o equilíbrio melhor, né? Vamos dizer assim, você consegue fazer as coisas, todo mundo faz as coisas, né? É um jogo muito bacana, que conta essas histórias, porque Francis Drake foi o cara que a rainha chegou lá e falou, olha, vai fundo, amigo. Então ele tem muitas histórias de ter saqueado muita coisa. O rei Filipe II da Espanha colocou a cabeça dele a prêmio, né? Colocou a recompensa para quem encontrasse Francis Drake vivo ou morto, né? Porque é um cara que saqueou muito, fez muita coisa. E a recompensa era 6 milhões e meio de dólares em dias de hoje, né? Quer dizer, uma grana boa. Mas o cara fazia um bagaço, né? Eram 20 mil ducados, se não me engano. Eu critico mesmo, boa noite, olha aí. Falando de Francis Drake, né? Que é o jogo que eu fiz no canal ontem. Uma curiosidade, cada jogador recebe um tabuleirinho individual desse aqui, né? Esse aqui é o Pelican. O Pelican foi o primeiro navio de Francis Drake. Depois foi rebatizado com The Golden Hind. Golden Hind é uma fichinha que os jogadores também recebem e que só tem um lugar só no mapa, onde se você colocar a sua ficha de ação, você pega essa ficha, que é a Golden Hind. Isso aqui é o navio prioritário dele. Então, quem tem essa ficha e colocou ela lá, vai fazer a ação primeiro que todo mundo, independente do número. Ela nem tem número, ela é o primeiro a agir, independente, tá? E aí na fichinha você guarda tudo. Você guarda aqui suas provisões, aqui você guarda suas fichinhas de canhão, aqui a sua tripulação, aqui existe um lugar que é o Pinace. Pinace são canoas longas que você utilizava para você fazer o desembarque sem precisar que chegassem barquinhos, né? Então, para você atacar fortes, você pode atacar por terra, evitando assim os canhões. Então, aqui é no caso de se você pegar o Pinace. E aqui em cima, uma fichinha do investidor. Uma vez no jogo, né? Em um dos 3 anos, você pode utilizar a ficha do investidor. O que é isso? Você perde 4 pontos de vitória e você pega uma das duas. Ou você transforma a sua fragata simpática, né, no seu galeão, que é muito mais forte, ou você adquire uma combinação, né, de 2 tripulações e uma munição, ou 2 munições e uma tripulação. Então, você pode fazer esse bem bolado aí com um investidor, né? Às vezes você não conseguiu pegar, não teve uma boa sorte ali
na rua Plymouth, você vai lá e consegue através do investidor, mas você perde 4 pontos de vitória. É pouco para o que a carta faz, né? O jogo é esse. Esses navios que tem aqui, de cada um deles, foram navios que foram utilizados. Então aqui nós temos o Swarm, é um dos navios que eles partiu em algum momento, né? O Elizabeth, o famoso navio Elizabeth, quando ele sai a primeira vez da Inglaterra, né, na primeira expedição, em 1572, ele sai com 5 navios, né? O Marigold está aqui e o Pasha. Eu não sei desse Pasha, né, mas os outros todos são nomes de navios que partiram junto com ele da comitiva dele. O Pelican é um navio que foi trocado, né? Ele rebatizou, ele modernizou para o The Golden Hind, o nome, né? Inclusive está no Instagram aqui a foto dele, né? Tanto a foto que seria a foto, né, antiga, como algumas pinturas, alguma maquetezinha. Importante, né? O Francis Drake, ele chegou a ponto por exemplo, se fala muito da Marinha Britânica, né? A Marinha Britânica é uma referência, porque, principalmente no século XVII, século XVIII, ela ocupou, ela singrou os mares, ela dominou tudo. Ela que é responsável, por exemplo, pelo Dom João VI vir para o Brasil, né? Graças à Guerra Napoleônica e tudo. Então, tem muita coisa emaranhada na história, mas a Marinha Britânica sempre teve uma grande referência. E essa referência começa com Francis Drake, né? É um pirata, corsário na verdade, que tem missões da rainha de afundar os galeões, saquear os galeões e levar, obviamente, uma boa parte da riqueza para a rainha. Esse cara morreu milionário, mas foi condecorado, né, cavaleiro, Sir Francis Drake, e principalmente, em determinada situação, a Invencível Armada, até então espanhola, ia invadir ou estava pronta para o ataque à Inglaterra, né? E Francis Drake é um dos responsáveis aí para fazer esse confronto, organizar a defesa. E aí nessa defesa, cara, é um espetáculo. O cara faz manobras diferenciadas e afunda aí 5, 6 navios, conquista, bota navio incendiário na frente, faz um regaço e destrói muita coisa da moral que seria a Invencível Armada, conquista navios, inclusive. Então, é diferente, é um cara diferente e transforma aí a Inglaterra numa potência naval, porque até então não era. Quando você pega a história, principalmente das navegações, é muito interessante porque Portugal larga muito na frente, né? Larga muito na frente, domina toda a parte, o caminho para as Índias, né? Domina muita coisa. Mas tem um momento de estagnação e principalmente, né, com a ascensão da Espanha, a Espanha vira uma grande potência também. E as colônias aqui da América do Sul, principalmente, com muita prata, muito ouro, eles conseguem fazer muita riqueza. E viram uma potência e viram a Invencível Armada, né? E aí a Inglaterra consegue, através desses corsários, vários, né, muita pirataria, conseguir diminuir essa riqueza e se transformar na grande armada. Então isso para mim é muito bacana, é um contexto histórico muito legal. Não é a Era de Ouro da pirataria, né? A Era de Ouro da pirataria começa bem depois, em 1650. E aí você tem grandes piratas que realmente dominaram tudo aquilo ali, né, no Pacífico, Tortuga, etc., né, os bucaneiros que se fala, né, Barba Negra e companhia, são pessoas que realmente fizeram, mas não foi feito o jogo para eles, foi feito o jogo para Francis Drake porque ele teria sido, um dos heróis, né, da Marinha Britânica, com certeza. De 1650 a 1730 você começa aí a ter grandes piratas, né, é a era dourada da pirataria, né, que vai, vamos dizer assim, diminuir e quase se extinguir ao longo do tempo, porque você tem aí sim, a Inglaterra já poderosa e determinando o fim disso aí, né? E principalmente você tem outros interesses, né, na história. Então, o jogo é muito emblemático com isso, ele marca muito bem essas viagens, principalmente. É um jogo que você precisa se preparar, tem aquela furada de olho, né? Uma pessoa quer um lugar, você está vendo que ela vai querer fazer um entreposto comercial, você vai lá na frente, comercializa primeiro, né? Todo mundo quer fazer a melhor rota de comércio ali na rua Plymouth e quer pegar os melhores lugares. Então o cara está pegando muito canhão, então deixa eu pegar aqui esse governador e colocar os canhões no lugar certo para atrapalhar um pouco, né, os fortes. Enfim, dá para você fazer muita coisa. Não é um jogo demorado, né? Só que tem esse problema. A caixa é gigante, o mapa é gigante, tudo é grande.
Um amigo Juliano chama isso de catiço, né? Porque é uma coisa muito grande, é trombolhuda, que entra justamente no que eu sempre falo aqui, a questão de preço, né? Esse jogo, eu já vi ele sendo comercializado por 500, 600 reais, porque uma caixa desse tamanho, é, ele tem uma cópia, tem a versão brasileira, cadê aqui? Alguém aqui no Brasil já fez ele, mas de qualquer maneira, antigamente era só importado. E você importar um jogo grande com a caixa pesada dessas é um trabalho danado, vinha caro pra caramba. Então já vi 500 reais, 600 reais, já cheguei a ver 800 reais, muito por conta do frete. Você trazia uma caixa muito pesada, né? Mas também já vi algumas promoções rolando aí de 350, 400. Não peguei e não pegarei, né? Esse jogo aqui é do meu amigo Wesley, né, que me emprestou gentilmente para eu fazer esse episódio. Por quê? Porque eu acho que não é um jogo que vai ver muita mesa na minha coleção, né? Porque você faz a mesma coisa. Então, se você está com um grupo de pessoas que joga sempre junto, vai ter aquelas coisas já marcadas, né? Então, a rejogabilidade do jogo, ela existe, mas ela não é tão grande. Você vai fazer a mesma coisa. Vai passar na rua Plymouth, pegar munição, pegar a tripulação, pegar a provisão, se der sorte, pegar um upgrade de navio e navegar. Só isso. Você vai fazer a mesma coisa durante 3 anos. E o que muda? Muda essas plaquetinhas. Essas plaquetinhas você vai colocar em cima das que já existem no tabuleiro. Então, vai dar uma ordem diferente na rua Plymouth. Então, você vai poder pegar alguma coisa antes ou depois. Enfim, vai ser diferente isso. Faz diferença a ordem de navegação. Porque quando você navega primeiro, teoricamente você consegue saquear as coisas primeiro e voltar. Quando você volta, aí você tem a ordem das pessoas que vão chegar, os jogadores que vão aí fazer toda a parte inicial de pegar os suprimentos na rua Plymouth. Então, você definir a ordem que você vai jogar é muito importante no jogo. É um feeling legal, né? Então, é um jogo muito bacana. Recomendo que você jogue, que você conheça, porque é muito gostosinho de jogar. Você realmente sente fazendo o que o pirata vai fazer. Então, eu vou pegar muito canhão, eu vou pegar muita tripulação e eu vou navegar e vou encher de porrada lá os galhões espanhóis, vou encher de porrada ali, vou destruir os gloriosos fortes e as cidades, né? E vou ganhar ponto com isso, né? Lucas Reboredo, boa noite, falando de Francis Drake. Existe uma coisinha no tabuleiro, na parte embaixo à esquerda, que é a meta, a missão, né? Então, a missão que você tem é cidade, fortes e galeões. Se você conseguiu, numa mesma rodada, fazer esses 3 ataques bem-sucedidos, você ganha 10 pontos. Se você conseguiu fazer 2 deles, você ganha 4 pontos. Se você só conseguiu fazer 1, você ganha apenas 1 ponto. Além dos pontos que você ganha nas cidades, nos fortes e nos galeões, né, que tem no tabuleiro marcado. Então, não dá para fazer tudo. Se você fizer esses 3 ataques, são 4 navios, com sorte 5, se você pegar o Golden Hide, 5, e você não vai conseguir atacar 3 navios e fazer 2 comércios. É muito difícil que você consiga fazer tudo isso, né? Ainda mais num jogo com 5 jogadores. Eu diria impossível, né? Impossível. Não dá. Você vai esquecer alguma das coisas para lá, deixar para lá, porque todo mundo está disputando. A rua tem 18 casas, 18 lugares. Então, tem lugares que só fica uma pessoa. Você tem 10 cubinhos, dificilmente você consegue alocar os 10, porque não tem como, né? É muito difícil. Todo mundo vai pegando. Um jogo para 3 jogadores é folgado. Você consegue, você vê que está fazendo muita coisa. Para 4, eu recomendo, que é o número ideal, né? Você consegue fazer tudo, todo mundo consegue fazer tudo. Aí você vai aí para a coisa da maestria, fazer com maestria e conseguir os melhores pontos, vamos dizer, né? Esse movimento escondido eu acho sensacional. Gosto dessa mecânica, né, de você fazer um movimento escondido, revelado na hora, e aí é um movimento programado, na verdade, não é nem escondido, desculpe. Então, eu programei minha movimentação. Eu quero primeiro atacar aqui, depois eu quero comerciar aqui, depois eu quero atacar esse forte aqui, e por último eu vou atacar esse galeão. Só que as outras pessoas vão colocar suas fichas também. Quando revela, aí você vê que não vai dar, porque o cara que está lá atacando o galeão, ele já atacou o galeão e vai pegar a pérola. Então, para mim, não sobrou pérola, né?
Se eu conseguir derrotar o galeão, bem, se não, não deu. Às vezes tem mais de 2 jogadores no mesmo lugar, e aí é a ordem da navegação. Então o terceiro jogador sobrou, né? Cada jogador só pode colocar uma ficha em cada lugar. Não dá para você ficar alugando lugar só para você, né? Vamos dizer assim. Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma questão a falar? Olha aí, Julinho, boa noite, querido, tudo bem? Estou terminando quase no finalzinho da live aqui para falando aqui do Francis Drake, né? Que foi o episódio dessa semana. Eu postei no meu Instagram fotos do que foi o Golden Rings, né? E fotos da Rainha Elizabeth, vamos dizer assim, nomeando, né, cavaleiro, o glorioso Francis Drake. Rafão, essa parte da jogada programada pareceu velho diplomacia. Rafa, não é o diplomacia, porque o diplomacia, a gente negocia tudo, né? Nesse jogo você não negocia com ninguém, cara. Você pega as fichas numeradas, né? Você pega as fichas numeradas e você coloca elas viradas de cabeça para baixo. Mas você não sabe qual ficha o cara colocou. Se o cara colocou o número 1 e você colocou o número 2, o cara vai fazer a ação primeiro. Se você colocou o número 3 e o cara colocou o número 4, você vai fazer primeiro. Você não sabe, né? Cada um coloca em um lugar. Então, na ordem de navegação, o primeiro a navegar coloca um, o segundo coloca outro, o terceiro coloca outro. Aí você está vendo aonde que o pessoal está colocando, né? Você talvez esteja guardando a sua ficha. Você não precisa colocar em ordem. Você não vai colocar em ordem. Você não coloca primeiro sua ficha 1. Você coloca, de repente, uma ficha 4. Quem tem um navio fantasma, bota o navio fantasma, né, para dar um despiste. E a ideia é que você consiga, nessa movimentação, colocar os menores números aonde você realmente quer fazer a ação. Que quando virar, aí todo mundo vai fazer a ação na mesma hora. No diplomacia, não. Diplomacia, a gente faz as nossas negociatas na miúda, né? Então, a Inglaterra conversa aqui com a Alemanha daqui a pouco está conversando com a Rússia, a Itália está conversando com o Império Austro-Húngaro, todo mundo vamos dizer assim, se comunica e a parte de realizar isso, todo mundo manda a missão e ela é lida na mesma hora. Então, essa parte sim, né? Quando revela, as ordens são feitas no mesmo momento, mas todo mundo age. Nesse jogo, não. Tem gente que vai ficar sem agir, né? Doug Oliveira, boa noite. Eu não tenho muito o que falar, eu já falei um pouco do preço, eu acho um preço salgado, mas a caixa é muito grande, então você não acha esse jogo por menos de R$400. É uma caixa muito grande, se você for importar, prepare-se que você vai pagar, né? Tudo muito bem feito, né? O jogo é muito bem feitinho, esse baúzinho aqui, o galeãozinho aqui, tudo é muito bem feitinho. As pérolas que eu falei, eu nem tirei do saquinho. Aqui, essas joias, né? Então aqui tem, simbolizando aqui um rubi, teoricamente, né? Aqui a prata e aqui o ouro. Então isso aqui ficam nas cidades, né? Nos galeões, né? Que ficam as joias vermelhas, né? E cada joia dessa tem um valor, né? O rubi vale 5 pontos, o ouro vale 4 pontos e a prata vale 3. Então, cada vez que você saqueia um lugar, você pega uma pérolazinha dessa aí e coloca no seu baú. Só tem uma pérola por lugar, então é importante você atacar primeiro. Né? Se você foi o primeiro, você atacou, conquistou os pontos do lugar, conquistou a joia, guardou no seu baú. Se você for o segundo, você vai conquistar apenas os pontos, você não vai ganhar mais pérola. Então, é uma corrida, vamos dizer assim, bem complicada. O segredo todo está aqui. Né? Então, quando eu joguei, a última vez que eu joguei, o jogador foi lá e, pumba, foi na provisões, pegou 4 provisões. Daqui a pouco ele foi no outro lugar de provisões, pegou mais 2 provisões. Quer dizer, não tem provisão para todo mundo. A provisão indica qual região do mar que você vai conseguir navegar. Você tem um barrilzinho só, você só vai na primeira parte aqui, nas primeiras ilhas do Caribe e uma cidade. Na segunda parte, já tem aí um navio, tem algum lugar, tem umas cidades ali. Na terceira parte se encontram alguns fortes maiores, né, um galeão. E na última parte tem um galeão e um fortezão. Né? Provavelmente o forte que dá mais pontos e o galeão é aleatório isso. Mas então, se você tem 4 barris, você pode saquear o que você quiser. Se você só tem 2 barris, você só vai até a segunda parte. Só tem um barril, você só vai ficar na primeira parte. Você vai jogar fora suas ações, você não vai poder fazer. Né? Então, é muito estratégico, exige um planejamento, né? Como toda viagem,
E nesse jogo isso pesa. Se você não se programou direitinho, amigos, não pegou as provisões, vai ficar a ver navios. É isso, meu povo. Meu muito obrigado aí quem acompanhou essa live, Adriana, Rafael, Julinho, Doug, Lucas, eu critico mesmo, né? Isso, Ludo Oficial, e aqui Jogos Café, né? Gente, meu muito obrigado. A ideia é realmente fazer uma live rapidinha, meia horinha, só para a gente mostrar alguns componentes que não dá para ver no jogo, né? Essa numeração, por exemplo, não dá para ver no jogo, tem que apenas confiar no que eu estou falando ali, né? Mostrar esses barquinhos que são muito legais, né? Os barrilzinhos, umas coisinhas aqui, algumas coisinhas que do detalhe fica mais, e falar um pouco da história, né? Que eu acho legal. A maioria, totalidade dos jogos que entram no meu canal, eles entram com essa coisa de você contar uma história e contar algo mais, né? Então, pirata. Falou em pirata, você vê aquela caveira com aquelas cruzes e tudo. Piratas do Caribe, exatamente, Piratas do Caribe, é isso aqui, né? Você está aí fazendo a pirataria no Caribe, só que a Piratas do Caribe, aquela sequência de filmes do Johnny Depp, é justamente a Era de Ouro do Pirata. É de 1650 a 1730. Francis Drake é anterior a isso. Então, é o começo da pirataria de uma maneira oficial, vamos dizer assim. Depois eles eram fora da lei e tudo mais, mas nessa época a rainha chancelava. Tinham outros piratas que ela bancava, mas Francis Drake era uma referência aí na história. Gente, meu muito obrigado. Indique o canal se você gostou. A live vai ficar salva aqui no Instagram, eu vou subir ela também para o YouTube. E aí a gente vai conversando, né? Até a próxima. Tchau, tchau.